Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida nessa noite. Eu espero que você tenha tido uma boa tarde de descanso. Espero que você tenha se alimentado bem. E que neste final de domingo, nesse começo de noite de domingo, que você esteja conectado com o Senhor. Que você esteja agora preparado, com expectativas para louvar e bendizer ao seu Senhor. Eu espero que você esteja com essa mesma vontade, esse mesmo desejo de se derramar aos pés do Senhor, como nós estamos neste momento. Então, como de costume, eu já convido você neste exato momento a que, se você ainda não estiver de pé, fique de pé em reverência ao Senhor, como nós fazemos de costume. Fique de pé. E eu peço que você feche os seus olhos neste momento, que você curve sua cabeça, para que nós possamos começar este nosso culto a Deus, orando, pedindo, intercedendo, clamando a Deus, para que nos ilumine neste momento, para que nos dê o entendimento, e para que o Senhor possa receber o nosso culto nesta noite, e que Ele se agrade de nossas vidas. Então feche seus olhos neste momento. Pai querido e santo, estamos aqui em Tua presença, Senhor Deus, porque a Tua palavra diz que aonde dois ou mais estiverem falando em Teu nome, ali o Senhor se faz presente. E nós cremos, meu Deus, nesta palavra. E é por isso que nós temos a convicção de que o Senhor está em nosso meio, de que o Senhor se faz presente aqui, Pai amado, através do Teu Santo Espírito. E pedimos, meu Deus, que o Senhor nos capacite neste momento, para que nós possamos prestar o melhor culto que nós pudermos a Ti, Senhor. Mas também começamos, meu Deus, este culto pedindo pela Tua graça, pela Tua misericórdia sobre o Teu povo, Senhor. Sobre todos aqueles que estão carecendo da Tua graça, carecendo do Teu sustento, carecendo do Teu amor neste exato momento, meu Deus. Pedimos, Pai Santo, que o Senhor derrame da Tua cura, que o Senhor derrame do Teu perdão, que o Senhor derrame, meu Deus, dos Teus milagres. Senhor Deus, nós estamos precisando tanto dos Teus milagres neste momento, Senhor. Momentos difíceis que estamos vivendo, mas nós temos a certeza de que tudo continua, meu Deus, debaixo do Teu controle. Nada, meu Deus, fugiu do que o Senhor determinou. E se está acontecendo algo de estranho, Senhor Deus, momentos difíceis, tribulações, é porque nós cremos que tem a Tua permissão, Senhor. Porque se o Senhor não tivesse permitido, nada disso estaria acontecendo. E pedimos, meu Deus, que da mesma forma que o Senhor permitiu que esses dias difíceis estivessem acontecendo agora, da mesma forma, meu Deus, nós Te pedimos para que o Senhor se compadeça do Teu povo, para que o Senhor traga consolo e conforto para aqueles que estão aflitos e angustiados nessa noite, meu Deus. O nosso clamor, Senhor, é que o Teu poder venha sobre o Teu povo, que o Senhor nos capacite através do Teu Santo Espírito, com os Teus dons e talentos, meu Deus. O que nós Te pedimos, Senhor Deus, é que os Teus dons espirituais inundem o nosso ser e que nós sejamos também, meu Deus, cheios do Teu Santo Espírito todos os dias, meu Deus, para que possamos honrar e exaltar o Teu santo nome. Pedimos, meu Deus, sobre todos aqueles que estão enfermos, sobre todos aqueles que estão adoentados, meu Deus, sobre os enfermeiros, sobre os profissionais da área de saúde, todos eles indistintamente, Senhor. Pedimos pelos profissionais da segurança pública, pedimos, meu Deus, pelos professores que também têm se esforçado muito nesses dias, Pai. Pedimos, meu Deus, sobre aqueles comerciários, pedimos, Senhor Deus, sobre todos os profissionais que não podem ficar em casa porque precisam sair para trabalhar. Também, Deus, pedimos que o Senhor continue abrindo portas de emprego, Senhor. Continue protegendo o Teu povo, Pai amado, garantindo o sustento, o pão nosso de cada dia, livrando-nos do mal, Senhor Deus.
não permitindo que o maligno se aproxime de nós. Clamamos, Deus, nessa noite por teus livramentos, por tuas bênçãos, pela tua graça e pela tua misericórdia, Senhor Deus. Nessa noite, pedimos também que o teu Santo Espírito nos use, Senhor Deus. Usa-nos nessa noite como instrumentos em tuas mãos, Senhor Deus, para que nós glorifiquemos o teu santo nome, para que das nossas bocas saiam palavras de bênçãos, para que das nossas bocas saiam palavras de vida, Senhor Deus. Esse é o nosso pedido nessa noite, Senhor Deus, confiando, crendo plenamente, Senhor, que os teus ouvidos estão atentos aos nossos clamores e às nossas súplicas. Nos ajuda, Pai Santo, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, como disse Moisés ao povo que estava andando lá no deserto, lá em Deuteronômio capítulo 10, ele disse: louvem ao Senhor, pois Ele é o seu Deus. Moisés estava dizendo isso para aquela geração, aquela segunda geração, que haveria de entrar na terra prometida. Mas sendo nós também o seu povo, nós podemos tomar essa ordem dada por Moisés, por intermédio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo. Nessa noite, louve ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Louve ao Senhor, meu irmão. presença, o pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel,
casa, você pode bater palmas para o Senhor? Bata palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, como se nós estivéssemos na igreja, porque, meus irmãos, nós não podemos deixar de adorá-lo. Nós não conseguimos deixar de amá-lo. Sabe por quê? Porque nós não podemos viver longe da sua presença. Porque nós não conseguimos, meus irmãos, ficar sem ouvir a voz do Senhor através das Sagradas Escrituras. Todas as vezes que nós deixamos de ler a nossa Bíblia, nós estamos deixando de ouvir a voz de Deus. É por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que você e eu devemos sim continuar lendo a nossa Bíblia, para que a gente continue ouvindo a palavra do nosso Deus. Mas enquanto isso, neste momento, continuemos a louvar ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Ele é a única fonte de águas vivas. É nesta fonte, meu irmão, minha irmã, que nós podemos matar, que nós podemos saciar a nossa sede. E disse o Senhor Jesus: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí da sua casa? Porque todo aquele que beber da água que o Senhor Jesus lhe der, este nunca mais terá sede. Louvado seja o nome do Senhor. É desta fonte, meus irmãos, que nós bebemos. É desta fonte que nós saciamos a nossa sede. Por isso eu convido você, beba desta água, sem medidas, sem controles, porque de fato, só esta água pode saciar eternamente a nossa sede.
Vamos continuar louvando ao Senhor, meus irmãos. De meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Então louve ao Senhor. Abra sua boca e confesse isso. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um consolador. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Glória a Deus. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia. Glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, não preocupe o seu coração, creia em Deus, porque aquele que promete, Ele é fiel para cumprir. Descansa o teu coração no Senhor, descansa o teu coração aflito, o teu coração angustiado no Senhor. O Senhor Jesus disse: todos que estão cansados e sobrecarregados, venham até mim, diz o Senhor Jesus. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Porque é Ele que nos dará descanso. Não sou eu, não é ninguém, mas é o Senhor Jesus que garante o nosso descanso. Por isso, busque ao seu Deus, clame ao seu Deus, suplique ao seu Deus, ame ao seu Deus, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, com todo o teu ser e de toda a tua alma. Ame ao seu Deus, em nome de Jesus. Meu coração pertence a ti, Senhor. Se você crê nisso, diga isso ao Senhor. Minha vida quero te entregar. Reconheço que eu preciso mais de ti, e sem ti não sei andar. Reconheço que eu preciso mais de ti, e sem ti
espero, meu querido irmão, minha querida irmã, que assim como nós louvamos agora, que você peça para que o Espírito Santo encha todo o seu ser, para que o Espírito Santo inunde o seu coração, para que você viva a plenitude do Espírito Santo, que você seja reavivado em nome de Jesus, que o seu coração volte a arder pelo primeiro amor, aquele que talvez pelos dias difíceis, pelas tribulações, este amor tenha se apagado, tenha se esfriado, mas peça a Deus que o Espírito Santo encha a sua casa, que o Espírito Santo encha o seu casamento, que o Espírito Santo inunde o seu ser e que você volte a sentir a alegria da salvação, que você volte a se alegrar no Senhor, em nome de Jesus. Se você ainda está de pé, pode se sentar neste momento. Que belíssimo momento de louvor. Aleluia, aleluia. Alguns pequenos avisos, meus irmãos. Quinta-feira, nosso culto da família, normalmente. Então, prepare-se para o nosso culto da família, a quinta-feira, às 20 horas, como nós fazemos. E domingo, domingo teremos o nosso culto em nome de Jesus. Assim nós esperamos no Senhor. Quero lembrar aos irmãos que o serviço que estava sendo feito lá na igreja, graças a Deus, foi concluído. O conserto lá do telhado, lá da parte de cima da igreja, foi realizado. Mas, mais uma vez, meus irmãos e minhas irmãs, eu continuo contando com a fidelidade e o compromisso dos irmãos, para que mais um mês nós continuemos honrando os compromissos da igreja, para que tudo funcione como deve ser, até que nós possamos nos reunir novamente. Mas enquanto isso não acontece, não se desanime, não se desespere, não ache que tudo está perdido. Não, nada disso. Tudo vai voltar a ser como antes. Esse é o nosso pedido a Deus. Mas enquanto isso não acontece, meu irmão, minha irmã, mantenha-se firme. E quando precisar, não hesite em ligar para mim. Vocês sabem que meu telefone está ligado 24 horas por dia. E precisando, eu estou à disposição de vocês. E durante a semana nós conversaremos pelo grupo da igreja para acertar algumas coisas, algumas informações complementares. E nós conversaremos isso pelo grupo da igreja. Eu continuo contando com os irmãos nesse começo de mês que vai chegar agora, com os alimentos. Por favor, meus irmãos, não se esqueçam, sejam generosos na distribuição dos alimentos, para que não venha a faltar para outras pessoas. E o último pedido é que você compartilhe esta mensagem, que você apresente a nossa igreja, o canal da nossa igreja, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, ou para aquelas pessoas que estão desviadas dos caminhos do Senhor, para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder regenerador do Evangelho. Então, se você puder, inscreva-se lá no canal da nossa igreja, lá do YouTube, faça sua inscrição. Se possível, você clica naquele sininho para que todas as vezes que alguma mensagem chegue lá, você seja lembrado. Até mesmo para você não se atrasar. Tem um pitoquinho lá. Aperta naquele pitoquinho lá para você se inscrever. Oi? O sininho e tem um pitoco também, que é para você se inscrever no canal da igreja. A Elisângela está me lembrando. Tem um pitoco e tem um sino. Então clica lá nos dois, em nome de Jesus. E compartilhe com outras pessoas. Dito isto, meus irmãos, abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus segundo Marcos, no capítulo 14. Marcos, capítulo 14. E nós leremos dos versos 32 ao verso 42. Marcos 14, do 32 ao 42.
Então foram para um lugar chamado Getsêmane, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a falar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostou-se e orava para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: Você está dormindo? Não pôde vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou de novo, e encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhe disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos pela leitura da tua santa palavra. E o nosso pedido nessa noite, Senhor, é que o teu Santo Espírito, mais uma vez, nos capacite, nos ilumine, para que possamos entender este momento tão dramático vivido pelo nosso Senhor Jesus. E que hoje, confiando na iluminação do teu Santo Espírito, que nós possamos entendê-la. E mais do que entendê-la, Senhor, que nós possamos aplicá-la em nossas vidas. Esse é meu pedido nessa noite, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus queridos irmãos, nós começamos domingo passado uma série de mensagens falando sobre a última semana do nosso Senhor Jesus Cristo, antes que ele fosse crucificado. Nós falamos domingo passado que o Senhor Jesus, depois de 3 anos intensos de pregações, de ensinos, de curas, de milagres, agora o Senhor Jesus, em sua última semana de ministério terreno, ele entrou pelas portas de Jerusalém, cumprindo aquela profecia dita por Zacarias 9:9, quando ele disse que o rei dos judeus entraria ou adentraria as portas de Jerusalém montado em um jumentinho. E assim o Senhor Jesus fez. E quando o Senhor adentrou pelos portões de Jerusalém, aquelas pessoas aclamavam a plenos pulmões: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E o Senhor Jesus sabia que todos aqueles gritos, aquelas aclamações, elas eram da boca para fora. Porque em poucos dias, aqueles gritos, aquelas aclamações de Hosana se transformariam em crucifica-o, crucifica-o. O Senhor Jesus sabia que aquilo ali não era espontâneo. E sabendo da missão que fora dada pelo Pai, o Senhor Jesus cumpriu fielmente o que lhe fora determinado. Mas o Senhor Jesus, antes deste momento, olhando para Jerusalém, ele chora. Chora, meus queridos irmãos, porque ele sabia da sorte que estava prevista para Jerusalém. O Senhor Jesus sabia que aquela cidade seria destruída pelos seus inimigos. O Senhor Jesus sabia que Jerusalém seria sitiada e que os seus inimigos não deixariam pedra sobre pedra daquele templo. Como o Senhor Jesus bem disse, Jerusalém perdeu a oportunidade da sua visitação. E o que aconteceu é que Jerusalém foi destruída no ano 70 do primeiro século. Pois então, meus irmãos, o Senhor Jesus prosseguiu nesta semana
tão difícil, tão complicada. E saindo de Jerusalém naquele momento, andando com os seus discípulos, ele viu uma figueira e ele sentiu fome, mas não tinha alimento, não tinha frutos naquela figueira. E ele amaldiçoou aquela figueira. Depois o Senhor Jesus volta ao templo em Jerusalém, uma passagem que nós conhecemos profundamente, quando o Senhor Jesus expulsou aqueles cambistas que estavam fazendo negócios ilícitos dentro do templo. Daí aquela frase tão bem conhecida por todos nós: pois a minha casa será chamada casa de oração. O Senhor Jesus expulsa aquelas pessoas. Depois ele sai do templo e aqueles discípulos do Senhor percebem que aquela figueira estava morta, seca. E aí o Senhor Jesus explicou o porquê para eles. Acontece, meus irmãos, que esta semana foi muito intensa para o Senhor. O Senhor Jesus teve longos e difíceis embates com os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos. Muitas foram as discussões, muitos foram os embates. Pois então, meus queridos irmãos, chegamos agora ao final desta semana. E já na quinta-feira, o dia da Páscoa, Páscoa dos judeus, o Senhor Jesus, ele institui a celebração da Santa Ceia. E naquele momento, enquanto ele repartia o pão e ele distribuía o cálice para os seus discípulos, ele disse algo que deixou aqueles homens chocados. Ele disse: um dentre vocês me trairá. Será aquele que está comendo comigo à mesa. E eles se perguntavam: quem será, Senhor? Não sou eu, quem será? E aquela dúvida. Passado aquele momento, o Senhor Jesus teve uma conversa com os seus discípulos. Ele disse: vocês sabem que um de vocês vai me trair. Pois bem, meus queridos, se um vai me trair, todos vocês vão me abandonar. O Senhor Jesus estava, neste exato momento, cumprindo mais uma profecia do mesmo profeta Zacarias, porque o Senhor Jesus vai dizer: ferirei eu ao pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Se você lembra bem ou se você não lembra, essa foi uma profecia dita por Zacarias, lá em Zacarias capítulo 13, verso 7, quando Zacarias vai dizer que o Senhor ferirá o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. E quando Jesus diz isso, meus irmãos, ele está tomando para si esta profecia. Porque o que Zacarias estava dizendo neste momento é que a figura do pastor, assim como o Senhor Jesus, é o pastor da igreja. Ele fala sobre o pastor retratando o papel do líder. E ele vai dizer, Zacarias vai dizer que quando o Senhor ferir o líder, os seus liderados ficarão dispersos. E o que nós encontramos aqui neste momento é que Jesus está dizendo para aqueles homens que era necessário que ele morresse. E quando Jesus morresse, os seus discípulos, eles o abandonariam. Mais uma vez, meus irmãos, o Senhor Jesus cumpre o que lhe fora determinado pela lei, pelos salmos e pelos profetas, pelo plano, pelo decreto de Deus. Para que isto acontecesse, era necessário que o pastor morresse, o líder morresse para que salvasse os seus. E depois Jesus disse: e depois que eu ressuscitar, eu irei adiante de vocês para Galileia. Aí, meus irmãos, acontece algo que nos evangelhos nos é muito comum. Pedro vai dizer: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Lembram como Pedro era afoito? Lembram como Pedro era impulsivo? Certamente vocês lembram quando
Jesus perguntou para os seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? Aí Pedro foi o primeiro a responder: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Em outro momento, quando Jesus disse que era necessário que ele morresse, este mesmo Pedro disse: não, Senhor, não te faças isso. E Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Em um outro momento, quando Jesus estava andando por sobre as águas, e Pedro avistou Jesus à distância, ele disse: mestre, permitas que eu vá te encontrar? E ele foi o único homem que saiu do barco e andou por sobre as águas. Mas aí, em algum momento, ele começou a afundar e pediu socorro a Jesus. Este era Pedro, meus irmãos. Este mesmo Pedro que agora está afirmando para Jesus: ainda que todos te abandonem, Senhor, eu jamais te abandonarei. E Jesus disse: ô Pedro, você não sabe o que está dizendo não, meu filho. Pois eu te digo, Pedro, que ainda hoje, é hoje, Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, tu vais me negar 3 vezes, Pedro. Ô Pedro, quem sabe das coisas sou eu, Pedro, você não sabe não. E de fato, meus irmãos, Pedro disse: Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, eu jamais te abandonarei. Ainda é teimoso, meus irmãos. Pedro ainda era teimoso. Porque mesmo Jesus dizendo que ele ia negá-lo 3 vezes, Pedro continuou dizendo: não, comigo não. Se for necessário, eu morro com o Senhor. Eu não abro nem para o trem, eu vou junto com o Senhor nessa, pai. E aí aqueles outros discípulos, para não ficarem por baixo, disseram: não, e nós também. Nós estamos juntos e misturados nessa, Senhor Jesus. Se for necessário, nós morreremos com o Senhor. O que acontece, meus irmãos, com aqueles discípulos? É o mesmo que acontece com você e comigo até hoje. Quando tudo está indo bem, é muito fácil seguir o Senhor. Quando tudo está indo tranquilo, é fácil dizer que é crente, é fácil andar com uma Bíblia debaixo do braço, é fácil dar a paz do Senhor. Mas quando as coisas complicam, quando as coisas ficam difíceis, aí é que a fé é testada. E aqueles que diziam, talvez no dia da sua conversão ou no dia do seu batismo: nunca, jamais eu negarei a meu Deus. Na hora que o cinto aperta, na hora que a correria começa, muitos desses que diziam que jamais negariam o Senhor, são os primeiros que abandonam o barco, que abandonam o Senhor, que abandonam o seu mestre. Não se engane, meus irmãos, isso não aconteceu só com os discípulos. Continua acontecendo até hoje. Não é diferente, porque se eles eram discípulos, somos nós discípulos também. E muitos, infelizmente, têm sucumbido à dificuldade e têm abandonado o seu mestre. Isso não é novidade, não. Continua acontecendo, infelizmente. O que nos mostra, meus irmãos, que quando nós olhamos para as alianças, ali na antiga aliança, no Antigo Testamento, quando nós olhamos para aquelas alianças, todas elas foram feitas de forma unilateral. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que fez a aliança com o seu povo é o mesmo Deus que cumpre a sua palavra. Porque nós somos falhos e aquilo que nós prometemos, via de regra, nós deixamos de cumprir. É por isso que Deus, quando fez a aliança, quando ele fez ali a aliança com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi, era sempre o Senhor de forma unilateral que fazia as alianças. E além disso, as condições eram sempre colocadas para o próprio Deus, porque ele sabia que ele cumpriria tudo. E nós, o seu povo, em algum momento, nós deixaríamos de cumprir a nossa parte no acordo, nas alianças. É por isso que
todos os acordos, todas as alianças, quem fez foi o próprio Deus. E tudo era dele, por ele e para ele. Porque ele sabia que o nosso coração, ele é enganoso. Porque Deus sabe que nós somos falhos e em alguns momentos nós temos a tendência de negar tudo e abandonarmos o barco. Não nos enganemos, essa é uma realidade. Pois bem, meus irmãos, saindo daquele momento, então o Senhor Jesus pega os seus discípulos e ele vai para o Monte das Oliveiras. E chegando naquele Monte das Oliveiras, já na quinta-feira à noite, por volta ali da meia-noite, última noite do Senhor, antes que ele fosse crucificado, o Senhor leva os seus discípulos e ele vai a um lugar chamado Getsêmani, ou prensa das olivas, ou prensa das azeitonas, porque era ali onde as pessoas prensavam as azeitonas para que elas extraíssem o azeite, tão utilizado pelos judeus. E quando o Senhor chega naquele lugar, verso 32, ele vai dizer aos seus discípulos, sentem aqui, sabe por quê? Porque o Senhor Jesus foi orar. Sim, meus irmãos, quando nós olhamos os evangelhos, nós percebemos claramente que o nosso Senhor era um homem de oração. Em todos os momentos da sua vida, em todos os evangelhos, nós percebemos claramente que o Senhor Jesus era um homem de oração. Olha que belo exemplo para nós hoje. O Senhor Jesus orava por tudo, orava por todos, em todos os momentos. E ele chega lá no jardim dos Getsêmani, que era um local muito utilizado por Jesus e os seus discípulos. E ele disse, olha, fiquem aqui, sentem-se aqui, porque eu preciso orar. Primeira lição que nós temos desse texto é que precisamos orar em todos os momentos. Precisamos orar quando pedimos a Deus e precisamos orar também quando agradecemos a Deus. Precisamos orar antes e depois daquilo que nós fazemos. Precisamos orar antes e depois de toda e qualquer decisão que nós tomemos em nossas vidas. E então o texto vai dizer que Jesus, dentre aqueles seus discípulos, ele pegou 3. Pedro, Tiago e João. Aqueles 3 que, dos 12, eram os 3 mais próximos do Senhor. E ele pega aqueles 3 homens e disse, venham comigo, vamos orar, orem e vigiem junto comigo. E sabe o que é mais interessante, meus irmãos? É que neste momento, o Senhor Jesus relata para aqueles 3 homens que ele estava aflito e angustiado. Verso 33 vai dizer isso. E verso 34 vai dizer que ele não estava apenas aflito e angustiado, mas ele estava sentindo também uma profunda tristeza, e era uma tristeza mortal. Eu não sei quem de vocês aqui já sentiu angústia e dificuldades, ou angústia e aflição. Eu fico pensando naquelas pessoas que vão ao dentista e ficam extremamente aflitas, ficam angustiadas quando o dentista diz, olha, tem que fazer canal. E a pessoa fica profundamente angustiada. Alguns dizem que quando escutam aquele barulhinho do motor lá do dentista, já começam a se tremer. Outros, quando tem que fazer alguma prova, quer seja na escola, na faculdade, ou uma prova no Detran, eu já vi tantos se tremendo, ficando profundamente aflitos, angustiados. Meus irmãos, algumas situações fazem com que nós fiquemos aflitos e angustiados. Imagine doenças, desemprego, problemas na família. Imagine, meus queridos irmãos, quando você está indo para trabalhar e você percebe que a BR está congestionada. E você nem consegue sair daquele lugar e você nem consegue andar para frente.
Ou quando você vai sair de casa e percebe que o pneu do carro está furado. E você já está em cima da hora. E o que é que vem na sua cabeça? Vou me atrasar no serviço. E vou receber uma reclamação. Ou quando nos falta alimentos dentro de casa, meus irmãos. Pense numa situação que deixa a gente aflito e angustiado. Ou uma situação de luto que nos deixa profundamente angustiados, aflitos demais. Crises de ansiedade. E eu conversando com uma pessoa da igreja essa semana, e a pessoa e o membro da igreja estava com passando ali por uma crise de ansiedade. Muito aflita a pessoa. E eu conversando com ela, e graças a Deus, pela ação do Espírito Santo, ela foi se acalmando, a ponto de no outro dia eu ligar para ela, e graças a Deus ela já estava bem, tranquila, calma. Aquela aflição tinha passado, aquela angústia já não estava mais com aquela pessoa. E louvado seja Deus por isso. Mas aí nós olhamos para Jesus e a gente fica tentando imaginar qual seria o motivo da aflição e da angústia de Jesus. Talvez nós pensaríamos que o motivo da sua angústia e aflição seria porque o Senhor Jesus estava prestes a ser crucificado. Nós poderemos pensar que o Senhor Jesus estava aflito porque ele sabia que ele seria preso. Ele poderia estar aflito pensando que seria humilhado por aquelas pessoas, de que ele seria espancado por aqueles que o prenderiam. Ele poderia estar pensando naqueles pregos que furariam suas mãos, naqueles pregos que furariam seus pés, naquela espada que furaria o seu corpo e que faria com que o seu sangue jorrasse. Ele poderia estar aflito, meus irmãos, minhas irmãs, pensando que o destino dele seria aquele madeiro, da onde ele ficaria ali suspenso entre o céu e a terra. Seriam motivos suficientes para que ele ficasse angustiado, o Senhor ficasse aflito. Se fosse um de nós, por muito menos do que isso, nós já ficaríamos extremamente desesperados. Mas, meus irmãos, embora todos esses motivos sejam motivos válidos para que o Senhor Jesus ficasse aflito e angustiado e com uma tristeza mortal, o que mais preocupava o Senhor é que o que esperava ele naquela cruz do Calvário não era apenas a dor, nem a humilhação, nem o sofrimento. Mas o que estava esperando o Senhor Jesus naquele madeiro é que ele experimentaria em toda a profundidade a ira de um Deus santo. O que esperava o Senhor Jesus naquela cruz do Calvário era toda a ira do Senhor, do Pai Celestial, do Deus Eterno, sendo derramado sobre a sua vida. Naquela cruz do madeiro, ele beberia todo o cálice da ira de Deus. Isso é motivo para que qualquer um sinta uma tristeza mortal, uma dor profunda em sua alma. O próprio Filho de Deus, que saiu do seu trono, que esvaziou-se da sua glória, veio cumprir o decreto do Deus Pai. Ele veio à terra e assumiu o seu e o meu pecado. E quando ele estava naquela cruz do Calvário, ele sentiu todo o furor da ira de um Deus santo e justo. Todo aquele sofrimento que ele passou no seu e no meu lugar. Todas as dores que ele sentiu, era para eu e você sentirmos. Se nós conhecemos o amor de um Deus bondoso, de um Deus cuidadoso, de um Deus zeloso. Por outro lado, o Filho de Deus agora sentiria o peso da ira de Deus. Meus irmãos,
Não tem como nós não pensarmos que aquela cruz era para mim e para você. Que aquele sofrimento era para ser meu e seu. Que toda aquela justiça seria para ser derramada sobre você e sobre mim. Mas por todo o amor, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, Ele tomou o meu e o seu lugar. Meus irmãos, não tem como não sentir uma aflição, uma angústia no ser, quando se está prestes a passar por uma situação dessas. É por isso que os evangelhos vão dizer que o Senhor Jesus, de tão aflito, quando ele começa a orar, e vai dizer o autor aos Hebreus, que o Senhor Jesus orava e chorava, e ele orava e chorava, e quando ele colocou-se prostrado ao chão, rosto ao chão, o Senhor Jesus, de tamanha aflição, ele estava suando como gotas de sangue. Tamanha era a aflição do Mestre, tamanha era a aflição do Senhor Jesus. A ponto, meus queridos, de ser necessário que um anjo viesse consolá-lo. Profundo sofrimento, profunda angústia, profunda dor. Se você pensa, Jesus agora está experimentando do sofrimento, da ira de um Deus Santo. Lembre-se que aonde existe cruz, existe graça. Louvado seja Deus. Porque foi naquela cruz do Calvário que o nosso Pai Celestial, o Deus de toda a eternidade, ele demonstrou todo o amor por aqueles a quem ele escolheu pelo nome, por aqueles a quem ele escolheu, por aqueles a quem ele predestinou. Porque foi naquela cruz do Calvário que o Senhor vingou-se de toda a consequência do pecado. Porque, como nós bem sabemos, o salário do pecado é a morte. E a justa punição para o pecado é que aquele pecador, aquele miserável pecador, passe por toda a eternidade no inferno. Mas aí nós encontramos a graça de Deus. Nós encontramos a graça de Deus, meus irmãos. Porque quando Deus amou aqueles a quem ele escolheu desde antes da fundação do mundo, ele enviou o seu único filho, o melhor que ele tinha, para assumir o seu e o meu lugar naquele madeiro. E o Senhor Jesus bebeu até a última gota daquele cálice da ira de Deus. Assumiu os nossos pecados, assumiu as nossas culpas, assumiu as nossas transgressões, e por causa das nossas iniquidades, ele experimentou toda a ira santa e justa do Deus que é santo, santo, santo. É graça, meus irmãos. Isto só pode ser visto como graça. E é por isso que naquele momento de profunda aflição, de profunda angústia, com uma tristeza mortal, o Senhor, prostrado, versos 35 e 36, ele disse: Abba, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Aleluia. Não era o que ele queria, mas era o que o Pai queria. E o Pai havia de punir justamente todo o pecado que havia no seu povo escolhido. E tudo isso foi recaído sobre os ombros de nosso Senhor Jesus. Ele disse: Pai, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Submissão. O Filho, mesmo sendo Deus, ele foi submisso à vontade do Pai. Ele obedeceu ao Pai até a morte, e morte de cruz. Uma morte vicária, uma morte substitutiva, porque quem era para estar lá era eu e você. E o Senhor Jesus tomou o seu e o meu lugar. Ele foi submisso até a morte. E você ainda acha que você pode viver uma vida do jeito que você quer?
E você acha que você ainda pode levar a vida de forma desregrada, de forma irresponsável, de forma a afrontar a santidade de Deus? Reflita sobre tudo isso, sobre o que Cristo passou naquela cruz e arrependa-se do seu pecado em nome de Jesus. Arrependa-se, enquanto ainda há tempo. Lembre-se do que Jesus sofreu por você e não despreze o sofrimento que o Senhor sofreu no seu lugar. Ele foi submisso. E porque nós somos imitadores de Cristo, nós precisamos ser submissos também. Nós precisamos ser obedientes também. Nunca nos esqueçamos que nós não somos chamados para sermos rebeldes, não. Ainda que nós sejamos, porque somos teimosos. Mas nós precisamos aprender com a obediência de Jesus, que em nenhum momento se opôs à vontade do Pai, que em nenhum momento negou-se a cumprir as exigências do Senhor, do Pai Celestial. Ele cumpriu fielmente o que lhe estava previsto. E em nenhum momento ele disse: Senhor, eu só vou se eu quiser. Senhor, eu só vou se me agradar. Não! Ele obedeceu sem reclamar. Foi como uma ovelha indo para o matador, em silêncio, sem reclamar, sem murmurar, sem espernear. E você ainda se acha no direito de cobrar alguma coisa de Deus. Deus não deve nada a mim e a você. Deus não deve nada. Muito pelo contrário, Ele tem derramado graça e misericórdia sobre a sua e sobre a minha vida. E nós ficamos imaginando, meus irmãos, naquele momento, talvez o momento mais difícil da caminhada de Jesus, porque Ele prestes a ser crucificado. E as pessoas acham que as piores batalhas aconteceram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. As pessoas pensam que as piores batalhas foram travadas na Guerra do Golfo, ou na Guerra do Iraque, na Guerra do Vietnã. Não, meus irmãos. A pior batalha foi aquela travada por Jesus naquela noite de Páscoa, naquela noite de quinta-feira, quando o Senhor Jesus sabia que estava indo para o matadouro, sabia que estava indo para a cruz do Calvário, sabia que iria ficar suspenso naquele madeiro. E se Jesus tivesse desistido naquele momento? Imagine, meus irmãos, e se o Messias tivesse desistido naquele momento, não haveria mais para mim e para você salvação. Se Jesus tivesse desistido naquele momento, não haveria mais redenção. Se Jesus tivesse desistido naquele momento, não haveria mais justificação. Se Jesus tivesse desistido naquele momento, não haveria mais perdão de pecados. Se Jesus tivesse desistido naquele momento, não haveria mais eternidade junto ao Pai para nós. Se Jesus tivesse desistido naquele momento, não haveria mais novo céu e nova terra. Se Jesus tivesse desistido naquele momento, você e eu estaríamos agora destinados a seguirmos a passos largos para o inferno. Não haveria mais novo céu e nova terra. Não haveria mais uma esperança viva de ressurreição. Não haveria mais uma esperança viva de um corpo glorificado. Não haveria mais uma esperança viva de ficarmos num lugar onde não há mais dor, não há mais choro, não há mais pranto, não há mais luto. Não haveria esperanças para mim e para você. Se Jesus tivesse desistido naquele momento, nós estaríamos arruinados. E você ainda se acha tão bom e despreza o que Jesus fez por você. E muitas vezes, meus irmãos, nós nos achamos super crentes, achando que a qualquer momento nós podemos agradar ao Pai, fazendo com que nós sejamos os melhores.
precisamos nos lembrar a todo instante, a todo momento, que não há nada que nós possamos fazer para que nós herdemos a nossa salvação e a nossa vida eterna. Não há nada que nós podemos fazer. Não há nada que nós possamos agradar ao Pai para garantirmos a nossa entrada na Jerusalém celestial. Lembrem-se que aqueles discípulos andavam com Jesus, andaram durante 3 anos. Eles aprenderam diretamente com o Mestre. Mas quando o Senhor Jesus disse, olha, fica aqui, ora e vigia, porque eu vou ali orar. E vocês sabem o que aconteceu com aqueles homens? Os versos 37 e 38 vão dizer que depois que Jesus foi orar, depois que ele suou gotas de sangue, depois que foi consolado pelo anjo, e ele orou e chorou, pedindo ao Pai para que, se possível, passasse dele aquele cálice. E quando ele volta a primeira vez, o que é que ele encontra? Os seus discípulos dormindo. Meus irmãos, aquele mesmo Pedro que disse que jamais negaria Jesus, que jamais abandonaria Jesus, foi o primeiro que dormiu. Sempre Pedro, sempre Pedro. Pedro era uma pessoa à parte. Sempre Pedro. E Jesus disse, Simão, Pedro, você não conseguiu vigiar uma hora sequer, Pedro. Vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca, Pedro. Ora somente, vigia somente, Pedro, por 1 hora. Jesus volta e continua orando. E ele orava, e ele chorava, e ele clamava ao Pai. E quando ele voltou pela 2ª vez, eis que aqueles homens estavam dormindo novamente. Jesus olha para aquela cena, meus irmãos, e disse, de novo? Mas será possível que vocês não conseguem ficar acordados? Vocês não conseguem vigiar e orar por nem 1 minuto? E aqueles homens não tinham nem o que dizer. E Jesus volta e continua na sua oração. E pela 3ª vez o Senhor volta e pega aqueles mesmos homens dormindo. Mais uma vez. Eles não conseguiram orar e vigiar. E sabe o que é interessante, meus irmãos? Que antes mesmo que o galo cantasse, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. Porque por 3 vezes ele não obedeceu o Senhor. E quando era para ele ficar acordado e vigiando, Pedro estava dormindo. Ele não conseguiu vigiar. Sabe uma lição, meus irmãos, para a gente nessa noite? Nós não conseguimos agradar a Deus. Nós não conseguimos obedecer plenamente a Deus. Sabe por quê? Porque há muito orgulho em nós. Assim como aconteceu o orgulho lá no Jardim do Éden, aqui no Jardim do Getsêmani, continua o orgulho, continua a arrogância, a prepotência do homem, achando que pode ser igual a Deus na hora que ele quiser, e não consegue. E não consegue. Nós não conseguimos ser plenamente santos, nós não conseguimos obedecer plenamente a Deus por 1 hora sequer. Tomando o exemplo daqueles 3 homens, nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque ainda o velho homem fica lutando dentro de nós. Porque a nossa autossuficiência, a nossa altivez, fica se debatendo dentro de nós. E é como aquela pessoa que é viciada em bebida ou em drogas, que nunca reconhece que é dependente e que precisa de ajuda para que interrompa aquele vício. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade. Porque enquanto o orgulho estiver em nossos corações, jamais
conseguiremos agradar a Deus. Jamais conseguiremos obedecê-lo do jeito que Ele quer, do jeito que Ele exige. Ninguém aqui é tão bom. Ninguém. Nenhum homem, a não ser Jesus, que através da sua vida conseguiu a salvação, porque só Jesus foi perfeito. Nós continuamos sendo imperfeitos, meus irmãos. Pois bem, depois daquele momento, o Senhor Jesus, que pela terceira vez volta e pega aqueles homens dormindo, ele fala, basta. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Jesus sabia que a hora dele estava chegando, ou melhor, a hora dele já havia chegado. E ele disse, a partir de agora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. E mais, vai dizer, versos 41 e 42, quando Jesus disse, olha, e aquele que vai me trair está vindo agora. Jesus sabia, meus irmãos, plenamente o que lhe estava reservado. Ele sabia que aquele traidor, Judas, como nós bem sabemos, e como relata o Evangelho de João, vai dizer que Judas combinou com os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, os escribas, todos aqueles líderes religiosos, e Judas disse que levaria os soldados dos líderes para que prendessem o mestre. E o combinado, vai dizer o Evangelho de João, é que Judas pediu para aqueles homens, aqueles guardas, ficarem escondidos. E o homem a quem Judas beijasse, aquele seria o Senhor Jesus. É interessante, meus irmãos, que esse mesmo traidor, Judas, ele vai ao encontro de Jesus e de forma descarada, de forma covarde, ele chega perto de Jesus e fala, mestre. E o pior, ele ainda beija o Senhor. Beijo da traição. Que beijo traidor. E quando aqueles guardas viram aquele momento, todos eles saíram dos seus esconderijos, armados de espadas, de varas, de pedaços de pau, e foram prender o Senhor. E Pedro, mais uma vez, sempre Pedro, ele puxa a sua espada e ele corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote. Jesus, vendo toda aquela cena, meus irmãos, ele toca na orelha daquele homem, daquele servo, e ele restaura a orelha daquele homem. Mas ele disse, o que é isso? Será possível que eu estou promovendo rebelião? Será que vocês não lembram que eu estava no templo ensinando o tempo todo e vocês não me prenderam? Serei eu responsável por uma rebelião? Jesus sabia que era necessário que o Filho do Homem fosse levado preso, que fosse humilhado, que fosse espancado naquele caminho, que ele fosse preso naquela cruz e que ele fosse crucificado. Mas o desfecho dessa crucificação, nós vamos aguardar isso para domingo que vem. Você fica na expectativa do próximo domingo, quando o desfecho desta dor tão profunda que Jesus sentiu, ela vai ser efetivada naquela cruz do Calvário. Eu convido a você a que não perca no próximo domingo. Mas, irmãos, fazendo algumas aplicações nessa noite para a sua e para a minha vida. O Senhor Jesus sabia tudo o que estava determinado para ele. Ele sabia a missão que ele tinha que cumprir. Ele não estava enganado aqui. Ele tinha total consciência do que o aguardava naquela cruz do Calvário. E ele se entregou. Ninguém prendeu Jesus. Ele se entregou. Mas
Se Jesus, mesmo sendo o Deus homem, porque não nos esqueçamos, meus irmãos, Jesus ficou aflito porque, mesmo sendo 100% Deus, ele também era 100% homem. E sendo 100% homem também, ele sentiu angústia, ele sentiu aflições, ele sentiu uma tristeza mortal. Agora, e eu e você? Quando nós estamos passando por lutas, por sofrimentos, como é que nós devemos proceder em nossas vidas? E ainda assim o Senhor Jesus nos dá ensinamentos nessa noite. Sabe como nós devemos enfrentar as nossas lutas, as nossas tribulações? Fazendo o que Jesus fez em primeiro lugar. Ele orou. Verso 32 vai dizer que o Senhor orou. E meus irmãos, mesmo diante das dificuldades, nós precisamos colocar todas essas lutas, todas essas batalhas, todos esses sofrimentos aos pés de Cristo. Porque Ele tomou o nosso lugar. Ele sabe as dores que nós passamos. E agora é Ele quem intercede junto a Deus Pai. Ore ao seu Deus. Antes de você tomar decisões, ore a seu Deus. Mas se você já tomou essa decisão do que você vai fazer, pergunte a Deus se essa é a vontade dEle. Lembre-se do que Jesus disse: Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Se realmente for o que Deus quer para a sua vida, e você receber essa resposta em oração, faça. Mas se você não sentiu que de fato aquela decisão que você toma é somente da sua cabeça, pergunte a Deus antes, para que você não faça e se arrependa depois. Segunda coisa que nós devemos fazer, meus irmãos, diante das tribulações, é que nós devemos vigiar. Se por um lado, nós precisamos orar, assim como Daniel orava 3 vezes ao dia, o profeta Daniel, porque nós também não podemos orar. Mas assim como nós oramos, nós devemos também vigiar. Lembre-se que o maligno, o Satanás, está ao derredor, esperando qualquer escorrego, qualquer tropeço seu e meu, para que ele nos afaste do Senhor. Precisamos, meus irmãos, vigiar. E vigiar permanentemente. Ao contrário do que os discípulos fizeram, porque não vigiaram e dormiram, e receberam uma bronca de Jesus. Nós precisamos vigiar. Precisamos tomar cuidado para aquilo que a gente venha fazer esteja de acordo com a vontade de Deus. Para que naqueles momentos de sofrimento, nós não tomemos decisões precipitadas e influenciados por pessoas erradas. Procure conselhos das pessoas corretas. Procure a orientação de Deus. Se for preciso, procure a minha orientação do seu missionário. Você da igreja. Procure a orientação do seu missionário. Porque nada do que é dito é da minha própria cabeça. Todo aconselhamento, todo gabinete, toda instrução, toda orientação sempre é baseada na vontade de Deus. Nunca na minha, sempre na de Deus. E finalmente, meus irmãos, uma terceira atitude que nós devemos tomar em nossas vidas, para que, diante das dificuldades, das lutas, das aflições, das angústias, nós precisamos ser submissos ao Pai. Lembrem-se, nunca é o que nós queremos, sempre é o que Deus quer. Nunca vai vir da nossa cabeça. Mas antes de fazer qualquer coisa, siga a orientação de Tiago, o irmão de Jesus. Quando vocês forem fazer alguma coisa, lembrem-se de dizer sempre, se Deus quiser. Se Deus quiser, você casa. Se Deus quiser, você muda de emprego. Se Deus quiser, você trabalha em 2, 3 empregos.
Se Deus quiser, você compra uma casa. Se Deus quiser, você compra um carro. Se Deus quiser, você tem filhos. Ou se Deus quiser, você não tem mais filhos. Lembrem-se que nós precisamos ser submissos sempre a Deus. Nunca nos esqueçamos disso, meus irmãos. E para concluirmos nessa noite, eu desejo que você permaneça com expectativas em ouvir a palavra do Senhor e não se desconectar do seu Deus. Nunca se esqueça de todo o sofrimento que o Senhor Jesus passou no seu e no meu lugar. Nunca despreze, meu irmão, minha irmã, a dor e o sofrimento de Jesus. Viva uma vida de santidade. Viva uma vida de submissão e obediência a Deus. Viva uma vida de oração. Viva uma vida de leitura da Sagrada Escritura. Viva uma vida que seja de acordo com a vontade do Pai. E nunca, jamais, em tempo algum, viva uma vida que seja conforme a vontade do mundo. Não esmoreça na sua fé. Fique firme. Nós iremos passar por essas tribulações, como nós já passamos em tantas outras vezes. E quando nós olharmos para trás, nós veremos sempre a mão poderosa do Senhor, nos sustentando e nos guardando, porque a graça de Deus nunca nos abandonou. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você tenha uma noite de refrigério, uma noite de sono restaurador. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu emprego, sobre a sua empresa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Meu coração pertence a ti, Senhor. Minha vida quero te entregar. Reconheço que eu preciso mais de ti. E sem ti não sei andar. Ninguém sabe, Senhor. Reconheço que eu preciso mais de ti. E sem ti não posso mais ficar. Ninguém pode, meu Deus. Ninguém consegue. Enche-me com teu Espírito, Senhor.